Olá, paz do Senhor a todos. Vamos lá para mais um vídeo da série Edificando na Fé. Estamos chegando aí para mais uma vez transmitir a palavra de Deus aos vossos corações. E hoje nós queremos refletir sobre uma importante mensagem que está contida na primeira carta de Paulo, no capítulo 3, versículo 16, que fala assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Amém? Então encontramos aqui nessa passagem Paulo escrevendo esta carta à igreja que estava aí em Corinto, e de uma forma tão maravilhosa Paulo nos traz essa forte meditação para os nossos corações, recomendando: não sabeis vós que sois o templo de Deus. E quais são os objetivos do templo de Deus? O templo é um lugar que deve ser sempre considerado em primeiro lugar como lugar de adoração ao Senhor. Adorar a Deus, nós devemos então ir ao templo para prestar o nosso culto, para oferecer o nosso louvor, a nossa gratidão a esse Deus tão poderoso que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Paulo diz que nós somos o templo de Deus. Então, pensando figuradamente no templo físico, falando da construção feita de pedra, de madeira, em que nós nos deslocamos para ir até um certo lugar, que também é um lugar consagrado ao Senhor. É um lugar que as pessoas escolhem para que ali seja feito um lugar para adorar a Deus, e nesse lugar se reúnem com o objetivo de oferecer o melhor que eles têm para oferecer a Deus, seja o sacrifício ou o animal que vai ser sacrificado, no caso que nós hoje temos como na vida dos judeus, como também oferecer os próprios sacrifícios voluntários com a nossa própria adoração, adorar e reconhecer o favor imerecido do Senhor. Então isso tudo é uma forma de adorar o Senhor. Quando eu estou falando nessa série de vídeos sobre edificação na fé, eu estou falando sobre a gente crescer, construir alguma coisa sólida em cima do conhecimento que Deus tem colocado em nossos corações. Diante disso, a palavra é bem clara e é fácil de se interpretar essa palavra, porque ela diz: olha, não sabeis vós que sois o templo de Deus? Então, se nós somos hoje o templo de Deus, o templo é lugar de adorar ao Senhor, oferecer as nossas vidas em santidade diante de Deus, para que Ele seja glorificado sobre as nossas vidas. Então oferecemos a Ele o quê? A nossa forma de vida, a nossa forma de se limitar a não praticar o pecado, as coisas erradas, a não estar envolvido com as coisas que o mundo oferece, a estar liberto dos vícios, da droga, das bebidas e outras coisas mais, porque hoje nós somos o templo vivo, onde a palavra de Deus entra em nossos corações e o Espírito Santo de Deus faz morada. Diante disso, é um lugar onde tem que ter alegria, tem que ter júbilo, tem que ter festa, tem que ter prazer. O crente não pode servir a Deus com uma vida desprazerosa, sem vontade de participar dos cultos, sem vontade de estar indo para a igreja, sem vontade de participar da comunhão, da Santa Ceia do Senhor. O crente, ele tem que estar envolvido. E aqueles que têm certos dotes ou dons especiais, como o dom de louvar, o dom de tocar os instrumentos, o dom de evangelizar, o dom de pregar a palavra do Senhor, cada um de nós tem que considerar que esses dons, eles fazem parte do templo. É para a edificação do templo do Senhor. Então nós estamos edificando o nosso templo. Por isso Paulo é bem feliz nessa colocação que ele diz: não sabeis vós, não sabeis, vocês já não aprenderam, ou então acordem para que vocês fiquem cientes que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. E para o Espírito de Deus habitar, irmãos, pensamos um pouco.
não vai ser num templo sujo, um templo totalmente deteriorado, um templo onde não tem gozo, não tem paz, não tem alegria, um templo onde as pessoas não falam a mesma língua, onde há uma política que visa separar a comunhão espiritual de cada membro. Então, nesse templo onde não se tem essas condições, o Espírito Santo de Deus não vai habitar. Lembrando também que dentro desse conjunto de texto, nós podemos pensar também que não deve estar envolvida a carnalidade. Carnalidade no sentido mais amplo da palavra. O gosto pelas coisas mundanas, pelas práticas das coisas que aborrecem e ferem a moral de Deus, as formas de nós nos trajarmos diante da casa de Deus, também isso é motivo e é sim um ato importante de adorar ao Senhor. Por isso, ele diz claramente: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Como que vai destruir o templo de Deus? É você não cuidando da sua vida particular, da sua vida íntima, da sua vida pessoal, especialmente da sua vida espiritual. Você pode fazer esse templo ser um templo. Uma vez eu estava até lembrando, para fazer uma ilustração, eu encontrei em um certo lugar, um lugar que tinha sido uma grande igreja, e aquilo estava abandonado. As pessoas mudaram, não mexeram mais, e os dias foram indo, alguém roubou as portas, tirou as janelas, levou a bancada, e ali dentro, sabe o que tinha? Uma grande quantidade de formigões morando, criando aqueles montes de terra, e também até animal, ratos, aranha, cobra, e até um cavalo andava ali dentro daquele lugar que tinha sido uma igreja. Então, o que nós aprendemos com isso? Se nós aplicarmos essa parábola na nossa vida, nós vamos entender que nós não podemos permitir que esse templo, uma vez que ele foi agora lavado com a água, que é a palavra de Deus, e ele foi regenerado para que o Espírito Santo pudesse e possa ter liberdade para agir, nós não podemos de forma alguma transformarmos este corpo em morada de coisas que não agradam ao dono desse templo. Então, se alguém destruir o templo de Deus, se alguém destruir, Deus também o destruirá, porque Deus não vai se agradar de receber alguma coisa que está fora da sua vontade. Faz-me lembrar agora quando Israel saiu do Egito, e junto com ele foi aqueles vulgos, aquelas pessoas que seguiram eles, e quando chegaram no deserto, enquanto Moisés estava no monte buscando a palavra de Deus, a lei de Deus, lá estava o povo que estava sendo preparado para ser edificado agora na fé, no crescimento espiritual. E quando eles chegam ali, irmãos, enquanto Moisés está santificando a sua vida, apresentando ao Senhor os seus pensamentos, o que o povo está fazendo? O povo está justamente bailando, dançando, adorando imagem, adorando ídolos, corrompendo e forçando até mesmo o sacerdote, no caso de Arão, a também entrar na deles. Isso trouxe uma ira muito grande, primeiramente sobre Deus, sobre Moisés, ao ponto de perecer ali uma grande quantidade de pessoas quando na descida de Moisés, e aquele povo perdeu a bênção. Então Deus o destruirá. Me faz lembrar justamente dessa parte, quando não se adora a Deus, Deus então, ele destrói esse tipo de pessoas que contaminam o templo, que destrói o templo. Se pegarmos todos esses princípios e sabermos que o Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo Testamento, que o Deus zeloso que aparece cobrando de Moisés algumas posturas, alguns costumes e ensinamento, nós também podemos entender justamente que nessa vida que nós vivemos, nós devemos cuidar desse templo, para que a presença de Deus seja de contínuo. Imaginamos uma cena, imagina um grande templo, um templo judaico, por exemplo, bem grande. Imagina você chegando até esse templo, cautelosamente, cuidadosamente, subindo os degraus devagar, com toda a atenção possível, e adentrando a este recinto e observando as coisas lindas espirituais que lá está, sabendo que a qualquer momento, ali dentro, a voz de Deus bramará de uma forma tão grande, trazendo orientações, trazendo graça, trazendo ali a alegria e a paz. Da mesma forma, transformando agora essa figura para esse corpo que nós temos ele como templo, não é isso? Ninguém se engane-se a si mesmo. Se alguém dentre vós
Tem-se por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Louco no sentido de entender a palavra de Deus e saber que nós estamos aqui para a adoração, morada de Deus. O Senhor quer morar em nossas vidas, Ele quer um templo limpo, purificado, uma língua pura, uma maneira de viver pura, né? Se você ler um pouquinho antes o texto do capítulo 3 aí, o tema, o espírito mundano causa dissensões na igreja. E eu, irmão, não pude vos falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Então Paulo fala que criou ali aquela igreja com leite, mas agora precisava trazer algo mais sólido para eles, para que eles pudessem valorizar os bons costumes, para que eles pudessem valorizar a prática da palavra de Deus, porque além de crer no Evangelho, você tem que aceitar o Evangelho. O Evangelho, ele é mudança de vida. O Evangelho, ele é consagração. Consagrar significa separar-se das coisas e apresentar tão somente, exclusivamente para o Senhor, para o Deus que você serve. Então é consagrado a Deus, né? É algo peculiar, é algo particular dele. Consagrado, templo de Deus, morada do Espírito, ação de Deus contínua, né? E aí você começa agora a ficar feliz e dizer, oh meu Deus, que coisa linda. Deus trabalha na minha vida, Deus está centralizado na minha vida. Por isso, essa cobrança que Paulo traz aqui, falando, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá também. Porque não é lícito que o lugar onde a glória de Deus se manifestou seja infestada. Quem sabe você que está afastado da casa do Senhor, que perdeu aí o brilho, perdeu a comunhão, na sua vida, pratica, entra em lugares que não deve entrar, oferece a tua vida, o teu corpo, oferece o teu comportamento, e você acaba tendo uma consequência muito drástica na sua vida. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, conserte a sua vida, conserve a sua vida, porque você é templo de Deus. E se você está na presença de Deus, olha, Deus tem lutado, batalhado para que você esteja servindo a Ele. Por isso a palavra diz aqui no versículo 19, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, Ele apanha o sábio na sua própria astúcia. E o versículo 20 diz, e outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vão. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Então, meus amados irmãos, que coisa linda, né? Deus tem colocado em nossa vida a unção, a graça e o poder do Espírito Santo para que nós pudéssemos servir ao Senhor e oferecer esse templo. Edificar na fé é edificar a sua mente, edificar a sua vida, é saber que você agora faz parte do templo. E tem mais uma coisa, o templo invisível, você faz parte dele, e você é o próprio templo. A ação de Deus está dentro de você, ou se não é a ação de Deus que está agindo na sua vida, outra coisa está comandando esse templo. Que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado, que o Senhor continue nos dando graça para que nós possamos então ser esse templo sólido, aonde Deus fala, aonde Deus governa, aonde a presença de Deus se manifesta, aonde a unção de Deus é patente, visível e sentida. É tão gostoso ficar perto de alguém que tem o Espírito do Senhor, não é isso? Jesus disse que ele iria para o Pai, rogaria ao Pai para que ele nos daria outro Consolador, e ele estaria conosco todos os dias e nos faria lembrar de tudo quanto ele tinha nos ensinado. Esse Consolador é o Deus Espírito Santo que está conosco, nos abençoando. Pois bem, aqui nós aprendemos que nós não podemos destruir o templo de Deus, nós não podemos destruir essa santidade que Deus colocou em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, esse é mais um vídeo da série Edificando as Nossas Vidas, que possamos então aprender nesse vídeo aqui, ser templo de Deus é uma característica dos verdadeiros adoradores. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Nós queremos aí também dizer aos irmãos, Samuel está aqui perto de mim, né?
Ele quer dar um recado. Vem cá, Samuel, dá um recado aí para os irmãos que estão assistindo aí. O que você quer que aconteça? Fala aí. Deixa o seu like e compartilha. Deixa o seu like, compartilha, curta, né? Use nossos vídeos para evangelizar outras pessoas. Se esse vídeo está te fazendo bem, está te ajudando a crescer na fé, eis a oportunidade. Nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, usando os meios que Deus nos colocou para divulgar a palavra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Grande abraço do vosso pastor, pastor Aparecido Gomes. Paz do Senhor a todos.